Muito boa noite a todos. Vamos estar falando aqui com certo atraso, mas vamos falar sobre o Diniz no Corinthians. Eu toquei um pouco no tema nos outros vídeos, mas aí eu percebi que em nenhum momento eu realmente desenvolvi sobre o que eu achei da chegada do Diniz. Tô atrasado? Tô, 5 jogos de atraso. Mas o que eu achei da chegada, o que eu acho do passado dele, o que eu achei da saída do Dorival, o que eu acho que é o ciclo dele, o que eu acho que foi o Fluminense dele, o que eu achei da chegada, e o que eu tenho de expectativa para o que vai ser o Diniz. Bom, antes da gente entrar no tema realmente, assina aí a porra da expulsão já, por favor. Se você é corintiano de verdade, você já assinou. E ainda dá pra você provar que é um corintiano e assinar a expulsão já. Pra quem não sabe o que é a expulsão já, é um abaixo assinado feito por corintianos e incentivado por criadores de conteúdo de Corinthians, como o canal do Povo Escolhido, do Kaká Catalão, como o Kakanabis da Fiel, que comentou em 2 vídeos do canal, fiquei muito feliz com isso, que eu gosto pra caramba dele. O Salve Drill, que é legal. E vários outros aí que estão envolvidos nesse projeto, que é muito legal, e já estão levando até faixas para os estádios com expulsão já. Já tá com mais de 50 mil assinaturas, se eu não me engano. E eu acho que a gente pode alcançar mais. A torcida do Corinthians é gigante, 35 milhões de torcedores. Desses, menos da metade deve ser torcedor de verdade, mas ainda assim somos em torcedores realmente ferrenhos. Temos muito mais do que qualquer outra torcida do mundo tem. Principalmente as torcidas de teatro que tem aqui no Brasil, como do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo. E vai lá, cara, é só. Tá até aqui na descrição, só copia e cola lá. Ou escreve no seu navegador aí. Expulsão já, tudo junto.com.br. Vai lá, assina, é muito rápido, não leva nem um minuto. Corre lá, cara, é pra gente expulsar do Parque São Jorge os porcos Andrei Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, que lesaram o Corinthians. Não vou falar que roubaram, mas porque eu sou novo demais para ser processado. Então eu não vou afirmar nada. Mas, de fato, eles lesaram o Corinthians. E eles não merecem estar no quadro associativo do Timão. Não merecem pisar mais no Parque São Jorge. Vamos lá. Vamos começar cronologicamente pelo Dorival, tá? O que eu achei da saída do Dorival? Gostei do fato dele ter saído. Adorei. Já fazia muito tempo que o time do Dorival não ia bem. Eu tava torcendo para que isso não fosse necessário. Assim como eu torci para não terem que demitir o Lázaro, assim como eu torci para não terem que demitir o Thiago Nunes. Era Thiago Nunes? Isso, Thiago Nunes. Assim como eu torci para não ter que demitir ninguém. Assim como eu torci pro Coelho continuar como treinador. Não porque eu achava que eles eram bons, não porque eu queria acreditar no trabalho, não. É porque eu queria que eles tivessem vencido. É que eu queria que eles tivessem ganhado. E assim como eu queria que o Dorival tivesse vencido os jogos. Eu queria que ele tivesse ganhado do Inter e aí não fosse demitido. Eu queria que ele tivesse ganhado na Libertadores e aí não fosse demitido. Eu queria que ele ganhasse do Palmeiras e aí fosse ganhando até a gente ser campeão, entendeu? Nunca vou torcer contra nós só pra um cara que eu não gosto ser demitido. Eu já achava que o trabalho do Dorival tinha atingido o seu teto há muito tempo. E tinha atingido mesmo, não ia sair dali. Mas torcia pra ele achar uma sobrevida, cara. Torcia pra ele vencer todos os jogos, porque eu sou corintiano, eu não quero perder jogos pra um treinador ir embora, pra um jogador ir embora, entendeu? O importante é o Corinthians vencer. Bom, sobre Dorival é isso. Vamos falar sobre o Diniz como retrospecto agora. E, consequentemente, dar uma opinião minha sobre ele. O passado do Diniz
e principalmente trabalhos mais recentes, Cruzeiro, Vasco, até o final da campanha dele com o Fluminense, seleção brasileira, todos indicam uma defesa muito fragilizada. O Diniz é um cara que perde muitos jogos, o cara toma muitos gols, mas ele cria muitas chances também. Então, faz muito gol, mas às vezes ele toma mais do que faz. A defesa é bem fragilizada. Outro ponto, e jovens, o Diniz sempre trabalha bem com jovens. Praticamente todos os trabalhos dele tem algum jovem que se sobressai. Principalmente a gente consegue lembrar agora no Vasco com o Ryan, por exemplo. O Diniz ele gosta de trabalhar com jovens assim nesse sentido. Além disso, ele gosta e ele consegue muitas vezes recuperar jogadores. Ele consegue trazer de volta alguns caras, ele consegue trabalhar com alguns estilos de jogo, coisa que esperávamos que ele tivesse feito só com o Coutinho, mas acabou não acontecendo. Dele pegar um jogador que tem uma qualidade que é boa para exercer o estilo de jogo do Diniz, que é um jogo que tenta ser um pouco mais plástico, tenta fazer mais trocas de passe com um time mais compacto. E eu, pessoalmente, nunca gostei tanto assim do Diniz. Eu achava que, apesar de ele ter um estilo diferente, que às vezes era legal de se assistir, acabava sendo muito teimoso. Às vezes precisava mudar, às vezes precisava dar um chutão, e ele não fazia. Houve momentos em que sim, ele recorreu a mudanças no estilo de jogo, como um bom técnico tem que fazer. E reconheço que talvez seja o caso aqui no Corinthians, mas vou falar disso mais pra frente. Infelizmente, o Diniz ele tem um ciclo padrão nos times dele. Basicamente, ele começa mais ou menos ali, vai dando sinais do que ele quer pro jogo, ainda não transforma tanto. Aí faz uma transformação no estilo de jogo, o time começa a jogar bem, começa a ganhar, depois tem uma queda, e depois uma outra queda vertiginosa que gera a demissão dele. Foi assim também no Fluminense na reta final. Foi assim no Cruzeiro. Na verdade, no Cruzeiro ele começa parecendo que vai bem e aí ele pula e vai direto para a queda vertiginosa. No Vasco foi exatamente isso. Ele teve ótimos momentos, mas o torcedor do Vasco saiu traumatizado com a passagem dele. E basicamente é isso. O Diniz ele tem esse padrão. Não vai acontecer no Corinthians porque vai dar tudo certo, mas existe essa situação na carreira dele. E aí a gente tem a exceção à regra, que é o Fluminense de Fernando Diniz. O Fluminense dele foi campeão da Libertadores. Foi um time que ganhou do Flamengo no Carioca. E ali naquele começo de ano, a torcida do Fluminense ganhou, não sei quem, meus senhores, vamos ganhar a Libertadores. Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Os caras sabiam que eles tinham potencial, porque o time do Diniz vinha jogando bem desde o outro ano, e agora tinha o Marcelo e tudo mais. O Diniz recuperou aqueles velhos. Ele botou aqueles velhos pra jogar, e foi campeão da Libertadores, um título inédito pro Fluminense naquele momento. E deu muita moral para ele, sim. Acabou que isso, a campanha da Libertadores, fez ele ser chamado para treinar a seleção brasileira, ao mesmo tempo que ele treinava o Fluminense. Que foi uma ideia ridícula da CBF, e que apesar de eu achar que o Diniz tem muita culpa do que deu errado, eu acho que essa muita culpa dele, percentualmente, é pequena. Acho que 70% da culpa é da CBF, que pediu para um cara que estava lidando com uma reta final de Libertadores no Fluminense lidar com a seleção brasileira ao mesmo tempo. É impossível, não tem como. Mesmo que você seja muito bom, isso vai custar alguma coisa. E para técnicos limitados como são os técnicos brasileiros atualmente, infelizmente, não tem como você pedir que isso funcione. Dá pra torcer pra caramba, dá pra achar ali, ter alguns bons momentos, mas a chance de dar certo é muito baixa. Não tem como o cara treinar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Aí tem um ponto que muita gente foi falando e uma coisa que eu até concordo de certa forma. O elenco do Corinthians pode ser, e talvez seja, exceto pela seleção brasileira, o melhor elenco que o Diniz teve a oportunidade de trabalhar. E certamente em clubes é um dos, se não o melhor elenco, realmente.
E talvez isso permita que o estilo de jogo dele flua melhor. Talvez, e eu torço que aconteça, temos que torcer que aconteça. E vai dar certo, vai acontecer, o Diniz vai pegar e transformar esse time. E vai dar certo, cara. Vai ser como foi com o Fluminense, vai ser até melhor, se Deus quiser. E é isso. Agora vamos falar um pouco da chegada dele, vamos retroceder um pouco. E falar de como ele chegou, o que eu achei disso, tá? Tem um pró muito grande e um contra muito grande na minha visão, nessa chegada dele. O Dorival ele é demitido no domingo depois da gente perder pro Inter. E na segunda, o Diniz já é anunciado, se eu não me engano. Na segunda ou na terça, sei lá. Eu acho que ele é anunciado na segunda, o anúncio oficial é na terça. E aí na quarta teve o jogo, o quarta ou na quinta, e ele já era o treinador. Não, acho que foi isso mesmo. Na segunda ele já tinha anunciado. É... Depois do jogo do domingo, o Kaká Catalão do canal do Povo Escolhido soltou um vídeo lá em que ele fala pra o Marcelo Paz não ter pressa, não correr muito, pra não cometer o erro de trazer o Diniz ou o Tite, que seria a pior opção possível naquele momento. Não tomar uma decisão precipitada, pra ele pensar. Eu concordo com isso. Acho que se a decisão foi tomada de forma precipitada, isso é muito ruim. Mas já aconteceu da gente ficar 1 ou 2 semanas sem treinador em outros períodos. Ficar com interino por muito tempo. Durante esses anos. A gente teve muitas trocas de treinadores. E isso é uma bosta. O Kaká ele até fala que provavelmente a gente vai continuar sem técnico até depois do jogo contra o Palmeiras. Que seria praticamente uma semana depois da demissão do Dorival. Isso pra mim foi um pouco preocupante, porque eu concordava, eu achava que tinha que procurar opções fora do Brasil, porque os técnicos brasileiros, nossa, eu tô espanhol agora, caralho. Os técnicos, o técnico, meu Deus, minha dicção foi pro caralho. Os técnicos brasileiros estão, em sua maioria, defasados e muitos deles não têm mais o que oferecer. A gente ficou pra trás nesse sentido. E eu acho que a gente podia ir lá, da mesma forma que buscaram o Arthur Jorge, o Luiz Castro, o Abel Ferreira, dos porcos tá lá há 6 anos já, 6, 7 anos. E achava que o Marcelo Paes, enquanto dirigente, tinha total capacidade de fazer isso. Achei que o Voivoda fosse uma grande opção, já que eles trabalharam juntos por muito tempo, mas não foi o caso. E o que eu achei de positivo, tirando esse lado negativo que a gente falou? É que as notícias disseram que o Marcelo Paes já gostava e já confiava no trabalho do Diniz há muito tempo, que já tinha acontecido namoros entre Diniz e Paes desde os tempos de Fortaleza, e acabou não acontecendo, acabou não dando certo lá atrás. Então, o que eu penso e o que para mim deu a entender nessa situação? Me pareceu, pelo menos, que foi um movimento planejado, que tirou uma peça já tendo uma reposição. Isso era uma coisa que eu sentia falta no Corinthians, de já ter se conversado sobre isso, por saber da possibilidade e da alta probabilidade de o Dorival perder um jogo, sempre o próximo jogo, né, sem saber qual seria o jogo realmente definitivo, e ele acaba sendo demitido. E eu gosto muito da ideia do time ter uma peça de reposição já planejada na hora que ele demite. Eu acho que é muito importante não ter esse período entre técnicos, né, em que o time treina com um interino e depois vai com o técnico oficial. Eu acho que é muito importante que a gente tenha já essas peças de reposição e para mim pelo menos pareceu da forma que a situação se deu que foi um movimento meio que planejado do Paz. O contra disso, como eu falei, o Diniz é um cara que ele é limitado em alguns sentidos. Ele é um cara que eu sempre achei ele meio teimoso quanto ao estilo de jogo, apesar de que ele aparenta
ter algumas mudanças, mas eu já vou falar disso. E é um cara cujo estilo começa bem, às vezes é o ciclo que eu falei, ele tem um ciclo. E o trabalho dele é quase sempre uma coisa que tem duração pré-definida. E é um medo que todo mundo que contrata o Diniz tem de acabar acontecendo. Não vai acontecer com a gente, vai dar tudo certo, vamos ganhar tudo. Vai Corinthians. Mas sempre é um medo que o time acaba tendo na hora que assina com o Diniz. E o Paz acabou apostando nisso. Isso pode, se desse errado, que não vai acontecer, vai acabar espirrando no Paz. E ele sabia, todo mundo sabia, que o Diniz tinha uma alta taxa de rejeição da torcida. Muita gente não queria esse cara nem perto. Tem uns idiotas falando aqui até que não vão torcer pelo Diniz. Esses caras se dizem corintianos, esses imbecis. Mas, cara, chegou, é isso. Não queria do jeito que foi. Mas tá aqui. E agora ele é nosso treinador e agora a gente vai apoiar feito uns malucos que nem a gente sabe fazer. Que nem a fiel torcida faz sempre. E eu acho que o ponto bom dessa chegada dele realmente foi essa questão estratégica de aparentemente a gente ter já em mente qual seria a principal peça de reposição. Provavelmente já tinham até conversas, entendeu? Já apesar de que eles falaram depois na coletiva que o Paz ligou pra ele de madrugada, não sei o que. Mas eu acho que já havia pelo menos o planejamento principal de quem que viria, entendeu? E só da diretoria agir mais rápido, eu acho positivo. Acho que poderia ter agido rápido e ser mais certeiro no mercado, com certeza. Mas a rápida ação acho que é uma coisa que é importante. É encontrar uma peça logo. Gostaria que fosse uma melhor, mas já tá melhor do que os caras que demoravam 2 semanas pra trazer alguém, aí apareciam com, sei lá, porra de, por exemplo, a porra do Cuca, entendeu? Então, já tá melhor, pelo menos o Diniz é um cara que é melhor do que grande parte das opções que a gente tinha. E agora vamos trazer um pouco de expectativa do que eu acho que pode vir a ser o trabalho do Diniz, tá? Acho que a gente vai ganhar muita coisa, que vai dar tudo certo. Mas sendo mais específico, sendo sincero quanto a o que eu espero do time do Diniz, não falando de resultados, mas de campo e bola, eu acho que ele vai corrigir um problema que é crônico no Corinthians e que ele tem o potencial de fazer essa correção. A gente cria a gente cria uma quantidade muito limitada de chances por jogo. A gente viu contra o Vitória, por exemplo, que a gente deu 4 ou 7 chutes, sei lá, de 4 a 7 chutes no jogo inteiro e nenhum foi a gol. A partida teve 14 ou 17 chutes contando os dois times e um dos chutes foi a gol. Tudo bem que o jogo contra o Vitória é atípico, mas nós somos o pior ataque da competição. Corinthians tem um elenco que não é elenco de pior ataque, não é elenco de zona de rebaixamento como a gente está agora. E eu acho que o Diniz, pelo menos por esse fator ofensivo dos times dele, vai conseguir corrigir esse ponto. Acho que ele tem o potencial de fazer isso. Outra coisa que eu acho que ele vai conseguir fazer e que ele pode acabar fazendo, que a gente já tá vendo isso acontecer, é desenvolver jovens. Infelizmente o Kaique se lesionou e provavelmente vai ficar parado por muito tempo. Fiquei muito triste de saber da notícia porque ele vinha bem, ele vinha numa crescente com a chegada do Diniz, que ele já foi o primeiro jovem que o Diniz começou a trazer como ele gosta de fazer, como ele fez com o Ryan, por exemplo, no Vasco. Eu acho que ele vai desenvolver nossos jovens. Eu acho que ele tem um potencial de fazer o Bidon acordar pra vida, começar a atacar, botar o Bidon de meia, porque ele não é volante. Acho que ele tem o potencial de fazer esses jovens brilharem. Talvez até o Dieguinho, que foi um pouco mal ali contra o Barra, na minha opinião. Mas eu acho que lapidando bem esses jogadores jovens, como o Diniz sabe fazer, ele tem um contato bom com o elenco mesmo, no geral. Acho que ele pode fazer esses jovens crescerem.
Ele pode ajudar e pode, por exemplo, dar um toque, ó, não vende os caras agora não. Ele pode batalhar pro cara ficar, pra ele se tornar um ativo do clube, ganhar títulos no clube e sair depois por um valor maior, entendeu? Acho que é possível ele fazer isso com o André, com o Bidon, com o Kaique, com Dieguinho, com o Cauê. Espero que isso aconteça. Sobre a questão da defesa, a defesa dele é fragilizada. É um cara que perde muitos jogos. No Vasco, ele mais perdeu do que empatou. E mais ganhou do que perdeu, mas era muito próximo à estatística de vitórias e derrotas, entendeu? Isso não pode acontecer. Foi assim na seleção, foi assim no Vasco, foi assim no Cruzeiro, que foi uma passagem de se esquecer. Mas eu acho que ele aprendeu. Não que vai mudar muito, né? Nessa questão defensiva. Mas aparentemente, apesar de não ter dado pra sentir realmente o que é o Diniz no Corinthians até agora, a gente tem que esperar mais umas semanas, mais um mês, talvez até mais de um mês, pra realmente o técnico ter colocado o seu DNA na equipe. Mas dá pra perceber algumas coisas que ele fez. Além do anímico do time estar diferente, além dos caras estarem correndo, além deles estarem com a repetição de escalações e de jogadores, tem o fato de que a gente não tomou gol nos últimos 5 jogos. Em 5 partidas com o Diniz, a gente vence 3, sendo 2 na Libertadores e uma na Copa do Brasil, e empata 2 no Brasileirão. E a gente tem que ganhar agora do Vasco, em casa. Espero, pelo menos, que seja revertida a punição, porque eu queria muito ir a Itaquera. Eu vinha falando disso, eu até falei no vídeo de ontem ou de anteontem, não sei se eu falei hoje também, mas no de ontem eu tinha esquecido, cara, que a gente provavelmente ia cumprir a punição. E, bom, o nosso jurídico é uma bosta, então provavelmente não teremos nossa torcida lá. Eu queria muito estar lá, mas acho que infelizmente não será o caso. Novamente, eu vi as coletivas dele em entrevistas e aparentemente o Diniz ele entende as críticas nesse sentido e ele entende que realmente os times dele tomam muitos gols, que isso tem que ser corrigido. Ele falou como ele dá a resposta para um repórter como quem não sabe exatamente o que fazer, mas que entende que aquilo é um problema a se resolver. Eu já acho isso positivo, porque a gente viu uma postura nos outros técnicos, principalmente no Dorival agora, de tipo, ah, não tem problema, o problema é que a gente não tem elenco, sabe? Isso é uma postura ridícula, uma postura que não ajudava o Corinthians e era uma postura tosca. O Dorival ele tava cavando a própria saída há muito tempo. Ele tava, ai, se não tá gostando, me manda embora. E foi embora, otário, foi embora. Todo respeito ao Dorival, mas não teve o que fazer, mano. O cara não tava mais assumindo culpa, entendeu? E eu acho que o Diniz meio que deu uma assumida de que realmente meus times tem esse fator, a gente tem que aprender a ceder menos chances. Ele fala uma coisa assim nesse sentido na coletiva de apresentação. E eu acho que nesses últimos 5 jogos, apesar de não ter visto tanto do DNA do Diniz, a gente pode ver que ele sabe, ele consegue ter uma defesa um pouco mais sólida. Principalmente com o elenco que a gente tem, que é melhor do que o elenco daquele Fluminense que foi campeão da Libertadores, que é melhor do que o elenco do Vasco, que talvez não seja melhor, mas é muito próximo em nível com o elenco do Cruzeiro que o Diniz pegou. E com expectativa eu tenho isso como principais pontos. Acho que nosso time, sendo realista, provavelmente vamos começar a tomar mais gols, mas a gente vai também criar mais chances. Espero que ele tenha em mente corrigir esse ponto defensivo e que o retrospecto não signifique nada nesse sentido. Espero que ele desenvolva jovens. Espero que ele recupere jogadores. É um dos pontos que eu ia falar. Aparentemente, o Garro de Fernando Diniz é outro jogador. Isso é muito importante. Isso é muito bom de estar vendo. Gosto demais do Garro, cara.
E ver essa arrancada que ele tá tendo desde a chegada do Diniz é uma coisa surreal, é uma coisa muito boa. Ver esse Garro se aproximando de ser o que ele foi em 2024. E, assim, não acho que o Carrilho tenha salvação, mas imagina que bênção se o Diniz recuperar aquele jogador que a gente viu lá quando o Carrilho chegou, que era bola, que sabia jogar, que tinha um bom domínio, que tinha um ótimo passe, que sabia jogar futebol. Imagina se o Diniz recupera aquele Carrilho, mano. Que ao invés de cobrar um lateral para fora, ele pega e faça um lançamento perfeito pro Roberto fazer um gol. Entendeu? Eu acho que o Diniz ele tem potencial de fazer isso. Ele conversa com os jogadores, ele tenta entender a cabeça dos jogadores. E ele xinga os caras, ele cobra os caras, isso é muito importante. E pra gente entender também, a gente ainda não viu o time do Diniz com o Memphis. Se ele botar esses caras pra jogar, vai ser muito bom. Agora, acabando o tema Diniz aqui, vamos apoiar pra caralho, vamos. Quando eu puder estar nas arquibancadas lá estarei. Tinha certeza que ia estar agora contra o Vasco, mas infelizmente teve essa questão da punição. E a não ser que consigamos reverter isso na justiça ou mudar de alguma forma, infelizmente não sei quando eu vou poder estar indo de novo. Já era difícil de ir se tivesse com portões abertos, porque eu tenho algumas questões, né, no fim de semana. Mas eu ia fazer o que possível para conseguir estar lá e acompanhar o Coringão. Mas infelizmente estamos punidos. Um ponto antes de acabar, essa questão da lesão do Kaique, muito triste, cara. O Kaique ele tava vindo muito bem, era uma arrancada boa nesse time do Diniz. E ele era um moleque que tava sendo uma opção muito boa ali pela esquerda. Sempre que a bola chegava nele, ele fazia alguma coisa, mesmo que desse errado, ele tava ali, ele aparecia pra jogada. E grande parte das ações dele com bola estavam dando certo. Eu tava muito feliz com essa arrancada dele, do Garro principalmente. Infelizmente é LCA e a gente sabe que isso demora e muitos jogadores voltam sendo diferentes, né? Vamos torcer que não seja assim, vamos torcer que dê tudo certo e vai dar tudo certo. O Kaique vai voltar em 4 meses, que é menos do que a expectativa, né? E vai voltar jogando bola pra caramba, e é isso. Tem alguns jogadores que eu acho que o Diniz ele pode acabar melhorando e que eu torço que ele faça. O Carrilho é um deles. O Pedro Raul é um cara que, se a gente é obrigado a arcar com esse maluco, ruim de bola do caramba, que pelo menos ele seja utilizado da forma que ele tem que ser utilizado. Ele fez um jogo honesto agora contra o Barra. Então, se ele for usado na posição que ele tem que ser usado, pelo menos inútil ele não vai ser, entendeu? Eu acho que é importante, talvez, o esquema do Diniz, usar ele, obviamente, dadas as devidas proporções, tá? Ele não é nem perto do Verratti, mas talvez usá-lo como o Verratti, entendeu? De espetado na área. O Verratti era muito mais bola, tá? Muito mais habilidoso também. Mas espetar ele, o Pedro Raul na área. E eu tô falando que o Verratti era habilidoso, mas não era habilidoso, tá? Eu tô falando em comparação com o Pedro Raul, pelo amor de Deus. Verratti duro também. Mas ele era muito bom enquanto centroavante. A gente pode tentar utilizar o Pedro Raul dessa forma. Se ele é a peça que a gente tem, que a gente use enquanto reserva principal do Yuri por enquanto. E que o Diniz recupere todos esses caras, mano. A gente tem que torcer pra. Não pra todos esses caras saírem. A gente tem que torcer pra todos esses caras começarem a jogar bem pra caramba e não precisarem sair. Tá, o Pedro Raul, mesmo que ele começar a jogar bem pra caramba, ele nunca vai justificar o salário que ele ganha. Mas. Pelo menos justificar 20%, mano. Porque ele não tá justificando nem 10%. O Carrilho é um cara que eu quero que o Diniz recupere, porque o Carrilho é um vagabundo, porque o Carrilho é um cachaceiro, porque o Carrilho é um baladeiro do caralho, se tudo que dizem for verdade. Porque, mano, alguns desses caras faltam um puxão de orelha. O Memphis falta um puxão de orelha, o Carrilho falta um puxão de orelha, o Bidon falta um puxão de orelha. Por motivos diferentes, claro. O Carrilho é o pior deles nesse sentido.
O Bidon é um cara que precisa jogar mais pra frente, mano. O Bidon não é volante, o Bidon é meia. Tem que jogar mais pro ataque, tem que fazer um passe bom, tem que ser mais decisivo, parar de tocar a bola pra trás. O Carrilho é um cara que era bola, mano. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Não é possível que o Carrilho agora é isso que a gente viu, por exemplo, contra o Vitória, que foi a pior partida da vida desses caras. Então eu espero que o Diniz recupere o time todo, mas eu tenho expectativa pra ele pegar esses caras que sabem jogar bola, que pelo menos na teoria tem um trato diferente com a bola, e ele faça esses caras jogarem. Para os caras que estão na preguiça, que não o Carrilho e o Memphis, o Diniz acorde eles. Quero que o Diniz comece a usar o Lingard com mais frequência. Quero que ele, se esse projeto de reintegrar o Alex Santana realmente acontecer, quero que isso funcione, porque não dá para continuar com o Charles. E basicamente é isso, são minhas impressões sobre o Diniz, expectativas, e acima de tudo vai dar tudo certo, e acima de tudo vai Corinthians. Tamo junto, muito obrigado. Boa noite, amanhã eu também trabalho presencial e de novo tá tarde, então eu tenho que dormir. Valeu.